Indiana Jones e o Chamado do Destino, ou Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que originalmente chama-se Indiana Jones and the Dial of Destiny, e é um filme americano de ação e aventura lançado em 2023, dirigido por James Mangold. O roteiro é escrito por James Mangold, David Coeb, Jesse Murderruff e John Henry Murderruff, e é a sequência de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que foi lançado em 2008. Amigos, o Roberto Firmino já produziu um vídeo sobre o filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Caso você queira assistir, clique no link que está fixado no primeiro comentário. E é o quinto e último filme da franquia Indiana Jones. Harrison Ford e o John Rhys Davies reprisam seus papéis dos filmes anteriores, com Phoebe Waller-Bridge, Antônio Bandeiras, Toby Jones e Boyd Holbrook. Ethan Isidore e Mads Mikkelsen completando o elenco de Indiana Jones e o Chamado do Destino é ambientado em 1969. O filme acompanha Indiana Jones e sua afilhada, Helena, que estão tentando localizar um poderoso artefato antes que o Dr. Jürgen Voller, um ex-nazista que se tornou cientista da NASA, o encontre e planeje usá-lo para alterar o resultado da Segunda Guerra Mundial. Os planos para um quinto filme de Indiana Jones remontam a 1979, quando um acordo foi firmado com a Paramount Pictures para a produção de 5 filmes da franquia. George Lucas começou a pesquisar possíveis elementos de enredo para um quinto filme em 2008, e David Coeb foi contratado para escrever o roteiro em 2016. Em 2018, Jonathan Kasdan substituiu David Coeb, mas posteriormente deixou o projeto. Originalmente previsto para lançamento em 2019, o filme sofreu atrasos devido a reescritas e a pandemia de Covid-19. Steven Spielberg foi inicialmente escalado para dirigir, mas desistiu em 2020, sendo substituído por James Mangold. As filmagens começaram em junho de 2021 em diversas locações, incluindo Reino Unido, Itália e Marrocos, e foram concluídas em fevereiro de 2022. O compositor da franquia, John Williams, retornou para compor a trilha sonora do filme, recebendo indicações para melhor trilha sonora original no 96º Oscar e melhor trilha sonora no 66º Grammy Awards. Williams ganhou o Grammy de melhor composição instrumental por Elena's Theme. Indiana Jones e o Chamado do Destino estreou fora de competição no 76º Festival de Cannes em 18 de maio de 2023 e foi lançado nos Estados Unidos em 30 de junho de 2023 pela Walt Disney Studios Motion Pictures. Arrecadou 384 milhões de dólares, tornando-se um fracasso de bilheteria por ser um dos filmes mais caros já produzidos. Em 1979, George Lucas e Steven Spielberg fecharam um acordo com a Paramount Pictures para 5 filmes de Indiana Jones. Em abril de 2008, Harrison Ford disse que retornaria como Indiana Jones para um quinto filme se este não levasse mais 20 anos para ser desenvolvido. Referindo-se ao longo desenvolvimento de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, 2008, que foi lançado um mês depois. Esse filme apresentou o personagem Mutt Williams, interpretado por Shia LaBeouf. O roteirista, produtor George Lucas sugeriu a ideia de tornar Mutt Williams o protagonista de um quinto filme, com Indiana Jones interpretado por Harrison Ford em um papel coadjuvante semelhante ao de Henry Jones Sr., interpretado por Sean Connery, mas posteriormente desistiu da ideia. George Lucas afirmou que a idade de Harrison Ford não seria um problema para a produção de outro filme, dizendo: "Ele não é um velho, ele é incrivelmente ágil, ele parece ainda melhor do que há 20 anos. George Lucas começou a pesquisar possíveis elementos de enredo para outro filme em 2008 e afirmou que Steven Spielberg estava aberto a dirigi-lo, como havia feito nos filmes anteriores. Explicando o processo de cada filme, Harrison Ford disse:
Chegamos a um acordo básico e então George Lucas se afasta por um longo tempo e trabalha nisso. Então Steven Spielberg e eu recebemos a ideia de alguma forma, uma forma embrionária. Se gostarmos, começamos a trabalhar com George Lucas e em algum momento, ela está pronta e nós a filmamos. George Lucas enfatizou a importância de ter um MacGuffin que seja sobrenatural, mas ainda assim ancorado na realidade com um pano de fundo arqueológico ou histórico, dizendo: Você não pode simplesmente inventar algo, como uma máquina do tempo. Falando sobre o filme anterior e o futuro da franquia, George Lucas disse: Ainda temos problemas com a direção que gostaríamos de tomar. Eu estou no futuro. Steven Spielberg está no passado. Ele está tentando trazer tudo de volta ao que era antes. Eu estou tentando levar para um lugar completamente diferente. Então, ainda temos uma certa tensão. Mais tarde, em 2008, Harrison Ford afirmou que o conceito de George Lucas para o quinto filme era maluco, mas ótimo. Em novembro de 2010, Harrison Ford disse que George Lucas ainda estava trabalhando no projeto. Em julho de 2012, o produtor Frank Marshall afirmou que o projeto não tinha roteirista e disse sobre seu progresso: Não sei se definitivamente não vai acontecer, mas não está em andamento. Em outubro de 2012, a The Walt Disney Company adquiriu a Lucasfilm, dando à Disney os direitos de propriedade intelectual de Indiana Jones. Em dezembro de 2013, a Walt Disney Studios comprou da Paramount os direitos de distribuição e marketing dos futuros filmes de Indiana Jones, com a Paramount mantendo os direitos de distribuição dos 4 primeiros filmes e recebendo participação financeira em quaisquer filmes adicionais, bem como um crédito de em associação com os créditos do filme. O quinto filme seria o primeiro da série a ser coproduzido pela Walt Disney Pictures e pela Lucasfilm. Com a aquisição de 2012, Lucas passou Indiana Jones 5 para a nova presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy. A Lucasfilm planejava se concentrar na franquia Star Wars antes de trabalhar em um quinto filme de Indiana Jones. Em entrevista a Stephen Colbert, Harrison Ford explicou como os cineastas o rejuvenesceram digitalmente para a sequência de flashback. Eles têm um programa de inteligência artificial que consegue analisar cada centímetro de filme que a Lucasfilm possui. Como fiz vários filmes para eles, eles têm todas essas filmagens, incluindo filmes que não foram impressos. Então, eles conseguem extrair informações da direção da luz, da expressão facial. Não sei como fazem isso, mas esse é o meu rosto de verdade. Aí eu coloco pequenos pontos no meu rosto, digo as falas e eles criam o efeito. É fantástico. Aos 80 anos, ele é o ator mais velho a ser rejuvenescido digitalmente em um filme, superando Al Pacino, que tinha 79 anos quando passou pelo mesmo processo em O Irlandês, 2019. John R.H.S. Davis havia manifestado interesse em reprisar seu papel como Salai dos Caçadores da Arca Perdida, 1981, e Indiana Jones e a Última Cruzada, 1989. Ele recebeu uma proposta para uma participação especial na cena do casamento em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, 2008, mas achou que o personagem de Salai valia mais para o público do que isso. Harrison Ford chegava a fazer passeios de bicicleta de 64 km e caminhadas diárias para entrar em forma para o papel de Indiana Jones. Os rumores de que Chris Pratt ou Bradley Cooper assumiriam o papel principal de Indiana Jones foram dissipados em 27 de outubro de 2015, com a confirmação dos estúdios de que Harrison Ford reprisaria o papel de Indy. Harrison Ford declarou posteriormente, em 2019, que não queria que seu personagem fosse reformulado, dizendo: "Quando eu me for, ele se vai. É simples." Mais tarde, em 2022, ele confirmou que o quinto filme seria sua última vez interpretando o personagem. Harrison Ford refletiu sobre o fracasso de bilheteria do filme. Acontece. Na verdade, fui eu quem sentiu que havia outra história para contar. Quando Indy sofreu as consequências da vida que teve que viver, eu queria mais uma chance de pegá-lo, sacudi-lo e colocá-lo lá fora, desprovido de parte de seu vigor, para ver o que aconteceria. Ainda estou feliz por ter feito aquele filme. Steven Spielberg assistiu ao filme e o aprovou na CinemaCon, dizendo: "Eu tive essa experiência 2 noites. O CEO da Disney, Robert Iger, fez uma exibição para vários executivos da Disney e eu fui junto com o diretor James Mangold. Todos adoraram o filme.
É um filme do Indiana Jones realmente muito bom. Estou muito orgulhoso do que Jim fez com ele. Ele acrescentou: Quando as luzes se acenderam, eu me virei para o grupo e disse: caramba, eu pensei que era o único que sabia como fazer um filme desses. Este é, claro, o único filme do Indiana Jones que não foi dirigido por Steven Spielberg, mas ele permaneceu a bordo como produtor executivo. Este filme fez de Harrison Ford o segundo ator, depois de Sylvester Stallone, a estrelar um filme que estreou em primeiro lugar nas bilheterias em 6 décadas consecutivas. Embora o CEO da Disney, Robert Iger, tenha declarado em 2016 que o filme não seria o último da série, a Disney confirmou em abril de 2023 que seria de fato o último filme, após o cancelamento de uma série derivada planejada no mês anterior. Na vida real, os nazistas eram seguidores do misticismo e do ocultismo, o que influenciou suas crenças e políticas raciais, bem como sua fascinação por artefatos supostamente sobrenaturais. O símbolo da SS, o raio, foi inspirado nas runas Armanen. Criadas pelo ocultista Guido von List. O Santo Graal, que apareceu em Indiana Jones e a Última Cruzada, 1989, era muito cobiçado por Heinrich Himmler, que recrutou o medievalista Otto Rapp para a SS para ajudá-lo a encontrá-lo após ler seu livro Cruzada contra o Graal, um artefato que se acredita ser a Lança do Destino, também conhecida como Lança de Longinus. A lança que perfurou o lado de Cristo durante sua crucificação estava guardado no Palácio Furg, em Viena, e despertou o interesse de Adolf Hitler, que escreveu sobre ele em Mein Kampf. Ele o transferiu para Nuremberg quando a Alemanha anexou a Áustria. A Lança do Destino foi originalmente concebida para aparecer em um jogo de computador com temática de Indiana Jones que nunca foi produzido. Então foi utilizada em uma história em quadrinhos também inspirada em Indiana Jones. Este filme marca a primeira vez que o objeto aparece nos filmes da franquia. Outro objeto místico que aparece no filme Indiana Jones e o chamado do destino é o mecanismo de anti-cítara. As cenas de rua de Nova York foram, na verdade, filmadas em Glasgow, na Escócia, no final de julho de 2021, com o desfile dos astronautas ocorrendo na rua St. Vincent. Versões anteriores do roteiro continham muito mais piadas sobre a idade de Indiana Jones do que as que apareceram no filme final. O astro Harrison Ford discordou delas, acreditando que distraíam o público da história. Por isso, o número de piadas sobre a idade foi consideravelmente reduzido. John Williams tinha 92 anos quando foi indicado ao Oscar de melhor trilha sonora original por este filme, tornando-se a pessoa mais velha a ser indicada ao Oscar em qualquer categoria. O recordista anterior era ele mesmo, tendo sido indicado por Os Fabelmans, 2022, aos 91 anos. Steven Spielberg foi originalmente escalado para dirigir o filme, mas após vários atrasos, ele desistiu em 2020. James Mangold foi contratado por sugestão de Harrison Ford, já que os dois haviam trabalhado juntos em O Chamado da Floresta, 2020. E Mangold havia oferecido a Ford um papel em Ford vs Ferrari, 2019. Mangold quase recusou a oportunidade de assumir o lugar de Spielberg, pois o estúdio queria que as filmagens começassem em 6 meses para cumprir a data de lançamento em 2021, e Mangold sentia que precisava de mais tempo para trabalhar em seu roteiro. Felizmente, a pandemia de Covid-19 atrasou tanto o quinto filme de Indiana Jones quanto a cinebiografia de Bob Dylan, Um Completo Desconhecido, 2024, dando a Mangold o tempo adicional necessário.